Olá, caro aluno. Sou o professor Magno Gomes, sou mestre em Economia e a partir de agora estarei com vocês com a disciplina de microeconomia. Essa disciplina vai ser muito importante para a sua formação e também para a sua carreira. Ok? Então, a disciplina de microeconomia vai abordar ali desde a teoria do consumidor, ou seja, como as pessoas vão fazer as suas escolhas para adquirir um produto e como o seu comportamento vai influenciar, né, nas variações dos preços e também da quantidade. E também, por outro lado, vamos trabalhar, né, a teoria ali da produção, ou seja, o lado mais da empresa, né, quanto, então, essas influências do comportamento do consumidor vai determinar aí a produção, né, os fatores produtivos dentro de uma instituição. Tranquilo? Um recado muito importante, para que você possa estar acompanhando a nossa aula, ou seja, porque é uma aula prática, onde vamos utilizar toda a teoria microeconômica para resolver situações reais ali, né, no nosso cenário, ou seja, resolvendo as nossas situações, problemas, tranquilo? Então é de suma importância que você tenha lido aí, né, a atividade, as informações pré-aula, né, o manual, a unidade 1, do que se trata a nossa aula. Perfeito? Outro recado muito importante é que você, então, faça, né, e refaça os exercícios que serão apresentados nas nossas teleaulas, bem como os exercícios lá do seu manual, do seu livro base, né, da unidade 1, e principalmente que você participe do fórum, porque o meu perfil é de postar alguns fóruns com atividades complementares, tais quais são aí bastante exercícios que serão similares ao que você vai ver aí na hora da sua avaliação. Então, logo, você fazendo e refazendo essas atividades, você não terá nenhum problema na hora da prova. Perfeito? Um recado também importante é que você tenha sempre em mãos aí uma calculadora, né? Se você tem aquela financeira bacana, se você não tem, precisamos pelo menos aquela científica, tá? Porque não nessa aula especificamente, mas nas próximas, vamos ter aí alguns cálculos que é interessante você estar acompanhando, exercitando. Perfeito? Então, para os polos que estão acompanhando aí, via Skype, né? Aí é o Skype do marlon.tutel@croton.com. E agora também eu tenho um recado muito importante que é do canal Conecta, tá? Então esse canal Conecta é aquele canal da empregabilidade. Então é importante que você faça aí o seu cadastro, né? Porque você que está buscando aí uma primeira oportunidade, né, ou um próprio reemprego no mercado de trabalho, esse canal é muito importante porque vai ligar você às companhias, empresas, né? Então, faz a ligação entre você e as vagas de melhores empresas de todo o Brasil, com mais de 600 cidades, propondo as mais adequadas para o seu perfil. Então, ela vai pegar ali, vai identificar o seu perfil e vai fazer esse link com você e a instituição. No próximo slide, então, aí vai ter o quê? Tem ali todo o passo a passo, como você vai estar fazendo esse link, tá? Então, primeiro você vai acessar aí o site do canal Conecta, você vai inserir o seu CPF e senha no portal. Depois você vai ter o aceite, os termos de uso, né? Você tem que clicar lá para aceitar, né? Faça os testes de comportamento, né? Complete o seu currículo e encontre aí a sua vaga ideal. Então, novamente, para você que está buscando a sua primeira oportunidade ou um reemprego neste mercado de trabalho, justamente, e também especificamente no cenário econômico que a gente tem hoje, é de suma importância, é uma ferramenta muito bacana que vai agilizar aí, né, esse encontro de empresa com o perfil do funcionário adequado que ele está buscando. Então, vai lá, faça seu cadastro, que em breve você vai estar encontrando aí a sua oportunidade. Perfeito? Então, agora para a nossa aula, vamos ali ver o convite ao estudo. Como prometido, nesta unidade 1, então, vamos estar vendo o quê? Vamos estar vendo aqui os problemas centrais da economia, tá? A questão da escassez. Então, a gente vai ver ali como a economia vai tratar, né, essa relação da escassez. Os objetos de estudo da economia, quais são aí os principais objetos de estudo. Vamos ver aqui a economia de mercado e Estado, ou seja, a influência, né, as principais teorias econômicas influenciando o quê? Influenciando a economia atual, né? Qual que é o cenário, qual que é a característica da nossa economia nos dias de hoje, tá? E para isso, vamos estar utilizando o quê? Né, o caso referente aí à usina Melácio, que vai estar inserido nesse cenário, onde ela vai ter um problema de escassez da sua matéria-prima e vamos resolver as suas situações.
Então, a empresa, a usina Melasso, produz açúcar e etanol. A senhora Dulce é a principal gestora, né? E ela vai se encontrar com o problema aqui, então, da escassez de chuva, né? E ela vai ter que descobrir o que produzir, como produzir, quanto será produzido e para quem a empresa irá produzir. Que justamente são esses aí os principais problemas econômicos. Tranquilo? Então é o seguinte, a empresa ela produz ali, né? Ela produz tanto açúcar quanto etanol, e aí a senhora Dulce vai receber a informação do seu engenheiro agrônomo de que a safra será antecipada. Tá? E para isso, ela vai ter que agora ajustar todos os seus fatores de produção para melhor atender o quê? A demanda, manter a mesma quantidade produzida. Tranquilo? Então vamos ao quadro conhecer um pouco melhor a nossa empresa, que é a usina Melasso. Porém, para isso, é importante que você tenha alguns conhecimentos prévios. Quais são eles? Fundamentos de economia e mercados, a relação da economia com outras áreas, a microeconomia e macroeconomia, equações de primeiro grau e representações gráficas, que é o que vamos estar trabalhando na aula de hoje. Perfeito? Assim temos, então, a nossa situação geradora aí de aprendizagem, tá? Que é a história da usina Melasso. Então, o setor sucroenergético é muito importante para a economia brasileira. Esse setor é responsável pela criação de muitos empregos, né? E também para toda a sua cadeia produtiva. O Brasil ele é o maior produtor de cana-de-açúcar e o segundo aí, né, maior produtor mundial de etanol. Então é um setor muito importante para a economia do Brasil. Tá? Então o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, sendo o maior produtor mundial de açúcar e o segundo de etanol no planeta. Dentro desse contexto está qual? A usina Melasso, que produz o quê? Justamente os dois produtos, açúcar e etanol. Tá? Então, nesse sentido, né, ela é situada no estado de São Paulo, um estado onde apresenta ali, né, uma grande concentração de usinas. Ela vende seu produto, então, para as redes de hipermercado e também para as redes de postos de combustível. Então, para o hipermercado vai vender lá o açúcar que ela produz, tá? E para o posto de combustível, obviamente, o etanol. Então, a senhora Dulce aqui, ela é a principal responsável pela empresa. Perfeito? Então, novamente, vamos ter aí a nossa situação problema, onde ali os engenheiros agrônomos vai mostrar para a senhora Dulce, olha, a safra da nossa principal matéria-prima vai ter que ser antecipada, porque faltou chuva. E aí vai faltar o quê? Vai ter o problema de escassez de matéria-prima. E aí eu e você estamos aí convidados a auxiliar a senhora Dulce a resolver esses principais problemas econômicos, que vão ser eles, né? Como produzir, o que produzir, quanto produzir e para quem produzir. Tranquilo? Então, nesse sentido, chama você a nossa primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Ok? Bom, nesse sentido, vamos ali acompanhar a nossa situação, problema no quadro, vamos à leitura. Primeiro vamos apresentar aqui, né, a inquietação da gestora, da senhora Dulce.
Então, novamente, ao fim da safra, seria antecipado ali em 30 dias, devido à baixa produtividade da lavoura, que foi ocasionada pelo quê? Pela falta de chuvas. Então, esse foi o problema gerador aí, né? Onde poucas chuvas vai impactar diretamente na produtividade da cana-de-açúcar. Então, desafio, vamos ajudar lá a dona Dulce a buscar, né, por respostas para os seguintes questionamentos. O que a usina deverá produzir, uma vez que agora aconteceu a redução da sua matéria-prima? Como ela divide entre 2 produtos, algum deles vai ter que ficar, né, com defasagem aí. Como será feita essa produção? Qual será a relocação dos seus funcionários e equipamentos? Quanto será produzido? Qual é a quantidade que deve ser produzida? E para quem a empresa irá produzir? Se é para o seu cliente, o supermercado, ou para os combustíveis. Tá? O desafio, então, dessa primeira sessão é definir o quê? A cadeia produtiva da cana-de-açúcar para a usina Melaço. Então, dado o problema que foi apresentado ali da senhora Dulce, o que acontece? Ela vai ter que precisar agora encontrar primeiro qual que é a sua relação, né? Qual que é a sua cadeia produtiva, para que ela possa fazer a melhor alocação ou realocação dos seus insumos de produção, né? Que vai ter inserido ali na produção dos 2 produtos. Então, Dulce precisou identificar quais fatores de produção seriam dispensáveis ou não, porque agora ela vai ter o quê? Menos, né, produto ali, menos matéria-prima para produção de álcool e também de açúcar, tá? Então, agora, antes de fato, a resolução auxiliar a senhora Dulce com isso, é importante recapitular alguns conceitos importantes, que é quais? Os fatores de produção tratados na microeconomia. Então, na microeconomia, vamos aí dividir em 3, que vai ser terra, né, o capital e o trabalho. Porém, vai ser de forma mais agregada nesse sentido. Então, vamos ao quadro, a definição desses fatores de produção. Então, o primeiro fator de produção na microeconomia que tratamos é o que chamamos de terra, né? É um conceito mais agregado, como você pode ver, mas o que está dentro desse conceito de fator de produção? A terra. Então, que este é um recurso natural, por meio dela obtemos todos os recursos naturais necessários para a cadeia produtiva, ou seja, conseguimos capturar toda a nossa matéria-prima. Também se refere ao quê? Ao local utilizado para a produção do bem ou serviço. Então, basicamente, quando falamos de fator de produção, a terra, vamos estar nos referindo ao quê? Basicamente, a matéria-prima do produto. Tranquilo? Já o outro fator de produção é o quê? Trabalho. Então, trabalho significa todo esforço físico e também intelectual que o trabalhador vai empregar para a realização do processo produtivo, quer seja de forma operacional ou decorrente também de algum estudo. Então, também é toda pesquisa e desenvolvimento que é feito acaba entrando ali, né, nesse sentido. Ok? Bom, depois temos aqui, por fim, o terceiro fator de produção, que é o capital. Então, este consiste nas máquinas e equipamentos destinados ao processo produtivo, ou seja, o equipamento que vai utilizar para a transformação, né, os recursos naturais, ou seja, a matéria-prima, com apoio do trabalho, em um bem ou serviço. Ou seja, o capital vai utilizar o trabalhador e a matéria-prima para gerar aí um produto, tá? Então, esses fatores aqui é muito importante. Então, guarde essas relações, esses fatores, o significado de cada um no coração. Se o coração seu estiver cheio de amor, guarde no rim, no fígado, em qualquer lugar. Mas guardem aí essa informação que é muito importante para, né, para a nossa aula em si, para a sequência da nossa aula e também para as aulas que estão por vir. Ok? Depois temos aqui também a relação dos problemas centrais da economia. Qual que é o problema considerado fundamental da economia? É que, de fato, as nossas necessidades, ou seja, as necessidades humanas, vão ser sempre o quê? Ilimitadas, infinitas. Então, sempre buscamos querer ter mais. Quanto mais, melhor para nós, né? Porém, qual que é o grande problema? É que os recursos naturais, eles vão ter sempre o quê? Finitos, né? Então, a economia, em seu conceito, vem para ajustar isso, né? O conceito da economia, de modo geral, é esse. É você pegar, fazer a melhor alocação dos recursos que são escassos
para a produção da maior quantidade possível para atender às necessidades dos indivíduos, que essas são, de fato, sempre ilimitadas, né, insaciáveis. Então, esse é o trabalho da economia, ajustar, alocar esses melhores recursos para extrair o máximo dele. Daí vem a ideia que nós, consumidores, indivíduos, ou né, agentes, que chamamos na economia como famílias, buscamos sempre a maximização da nossa utilidade. Em contrapartida, as empresas, outro agente, vai buscar sempre a maximização do seu lucro. Perfeito? Então, voltemos ao quadro. Então, os problemas centrais da economia é que os recursos produtivos eles são limitados, mas as nossas necessidades humanas é ilimitada. Como esses recursos eles são escassos, que é a palavra de ordem, o que a sociedade tem interesse de comprar e quais os produtos e serviços que deverão ser produzidos para essa sociedade? Então, aqui vamos definir já um dos problemas, né? Que é o quê? É o que produzir, um dos problemas centrais da economia. E aí o foco tem que ser no quê? Foco nas necessidades. Então, a empresa vai determinar o que ela vai produzir, olhando o quê? As necessidades das pessoas, dos indivíduos. A outra pergunta que devemos responder é como produzir, né? Como a empresa vai estar produzindo, qual que é o processo? Então, para isso, como produzir os bens de consumo sem que haja desgastes dos recursos naturais, né? Quais as tecnologias podem ser empregadas nesse processo produtivo? E como será também organizado esse processo produtivo? Assim, o foco, né, para a gente responder essa pergunta vai ser o quê? Na concorrência. Então, como vem sendo produzido, quais tecnologias são empregadas para a produção de determinado item. Então, essa é a relação para respondermos o quê? Né? Como produzir. Uma vez que as informações vai ser livre a todos, conseguimos observar, então, um foco olhando a concorrência, né? Quais são os métodos, quais são as formas, e aí aprimorá-las e trabalhar da melhor forma possível. Perfeito? A outra pergunta aqui, né, que foi como produzir, temos qual a quantidade, né, ou seja, qual a quantidade que deverá ser produzida. Para isso, temos que olhar sempre aonde? Nos bens de consumos, intermediários e de capital. Ou seja, será que vamos ter a quantidade necessária ou de matéria-prima suficiente? Ou será que temos, né, a capacidade instalada suficiente para ter essa maior oferta, essa maior quantidade de produção? Então, é essa relação. Por isso, o foco vai ser ali nos bens intermediários e também nos de capitais. Tranquilo? A última pergunta que vamos responder era para quem produzir. Isso é um foco muito importante. Por quê? É ele que vai determinar a maximização do lucro da empresa. Né? Será que eu estou fazendo produto que é destinado por uma determinada classe de renda para uma classe mais baixa? Ou será que o meu produto ele será vendido para uma classe de renda mais alta? Ok? Então, isso é de suma importância analisar na hora da produção. Ou seja, conhecer, né, o seu mercado efetivo aí. Então, voltemos ao quadro. Então, para quem devo produzir, logo o foco vai ser aonde? Na renda, né? Ou seja, será que o meu cliente ele tem um poder aquisitivo de renda maior? Ou será que o poder aquisitivo de renda é menor? Então, logo, o foco vai ser sempre aonde? Vou vender para aquele que eu vou ter o maior lucro. Tranquilo? Bom, nesse sentido, então, visto aí essas relações de como produzir, para quem produzir, qual é a quantidade e como produzir, né, as 4 perguntas essenciais, aí, os problemas econômicos, assim conseguimos ajudar a senhora Dulce a solucionar o seu problema. Então, lembrando que ela precisa, primeiro, para resolver aquele problema da escassez, ela precisa do quê? Identificar qual que é a sua cadeia produtiva, né? Que ela está inserida. E assim, identificar os fatores de produção que está contido em cada uma das fases e para depois ela vir determinar que vai ser a nossa segunda situação-problema, que é a decisão de qual produto ela vai produzir. Primeiro precisamos identificar a sua cadeia produtiva. Então vamos comigo no quadro com a solução da situação-problema. Resolvendo a SP1. Então a SP1, né, aqui é uma cadeia
né, produtiva do etanol e também do açúcar de forma bem resumida, né? Lógico que em cada fase aqui vai ter outras subfases, mas para nós entendermos, né, fica bem tranquilo. Então, primeiro vamos ter o canavial. Então, observe que em cada fase vamos ter sempre os 3 fatores de produção, que é o quê? Você guardou no seu coração. O capital, ok? A terra e também o trabalho. Porque aqui a terra, lógico, você já tem ali de fato a planta, depois você vai ter o capital, que são as colheitadeiras e tal, e a mão de obra, que é o trabalhador em si. Depois é destinada essa matéria-prima para a usina, né? Aqui é melaço, a nossa usina de estudo. Então aqui ela vai processar toda essa matéria-prima e aqui também vai ter o quê? Já inserido os 3 fatores de produção, que é o capital, o trabalho e a terra. E assim também no transporte ou no processo de comercialização, onde uma parte do produto é destinada ao etanol, que vai para os postos, e a outra é o açúcar, que vai para os supermercados, também já está inserido os 3 passos da produção, ok? Então a senhora Dulce precisa aqui pesquisar quais são os fatores de produção relacionados ao cultivo da cana, entendendo então toda a sua cadeia produtiva, né, que circunda aí todo o setor. Assim, conseguirá administrar os recursos produtivos escassos para poder aí decidir, né, qual bem vai estar produzindo. Então, para isso, ela precisa também observar o quê? Né, a demanda, né, os preços dos produtos. Então, como que ela vai definir aí essas relações? Vai ter que analisar os seus clientes, né, vai ter que analisar os preços que estão sendo inseridos, ok? Todo o seu fator de produção, os seus custos, será que o maior custo é produzir etanol, ou o maior custo é produzir açúcar? Qual que é a minha margem de lucro para cada produto? Então, todas essas variáveis, depois que ela identificou essa cadeia produtiva de todo o setor, ela consegue tomar as suas melhores decisões. Tranquilo? Por isso, agora, eu chamo a nossa segunda SP. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, agora chegamos à fase da nossa SP2, onde na primeira SP a senhora Dulce ela conseguiu ali identificar, montar, observar todas as fases da sua cadeia produtiva. Agora, o que acontece? Ela identificou que realmente, né, o problema ali é de escassez do quê? Da matéria-prima, e ela vai ter que decidir, uma vez que a quantidade é menor destinada para a produção tanto de etanol quanto de açúcar, ela vai ter que decidir qual desses produtos ela vai ter que produzir. Perfeito? Então vamos ao quadro, a leitura da nossa SP2. Então você lembra do nosso caso de estudo? Então, pois, inserida nessa situação de escassez, que é a escassez do quê? Da cana-de-açúcar, que foi provocada pelo quê? Pela falta de chuva. Teve a escassez de chuva, a safra teve que ser antecipada, logo a produtividade da cana-de-açúcar reduziu. Então, dentro dessa situação está toda a usina Melaço, que tem a senhora Dulce como gestora. E eu e você estamos auxiliando ela, ajudando ela a resolver esses problemas. Então, chegou para ela a informação de que a entre safra da cana seria antecipada em um mês devido à falta de chuva que provocou o quê? A escassez da matéria-prima, né, da cana-de-açúcar. Então, a senhora Dulce vai ter que decidir agora, né? Agora ela vai ter que tomar a decisão se ela deve produzir etanol ou produzir açúcar, já que não há cana suficiente para a produção dos dois bens. Sendo assim, o que vai fazer a senhora Dulce? Escolher entre produção de etanol ou de açúcar. Isso é bom lembrar que estamos trabalhando agora com a hipótese de que tudo permaneceu constante, que a quantidade demandada dela por mês vai ser o quê?
vai ser a mesma coisa, né? Vai ser a mesma quantidade. Porém, ela não vai ter o quê? Ela não vai ter a produção, né? A mesma produção, porque faltou justamente a matéria-prima essencial, que é a cana-de-açúcar, que serve para produzir tanto o etanol quanto para a produção de açúcar. Tranquilo? E agora ela vai se deparar com um dos problemas econômicos, que é o que produzir, né? Que base ela vai tomar para produzir um dos bens, ou vai produzir mais de um ou mais de outro, ou vai fazer a divisão, né, 50%, 50%, 50-50, né? Não sei. Então, eu e você vamos estar aí ajudando a senhora Dulce a tomar essa decisão. Então, para isso, é de suma importância que conhecemos o quê? A ideia, né, a lei da escassez. Acompanhe comigo no quadro. Então, primeira definição aqui, temos a definição de escasso, que vai ser algo que não é suficiente, é débil, é raro, tá? E depois temos a ideia de escassez econômica. A escassez não é um problema tecnológico, mas de disparidade entre os desejos humanos, olha só, e meios disponíveis para satisfazê-los. De fato, a lei de escassez é sempre a ideia de produzir o máximo de bens e serviços com os recursos escassos disponíveis de cada sociedade. Essa é a definição aí, é a definição do próprio Vasconcelos, tá? A ideia de escassez na economia é a seguinte: só vai existir a escassez se houver demanda por tal bem. Se não houver demanda, não tem escassez, o produto não é escasso. Por exemplo, uma agulha com um símbolo, com um hino nacional brasileiro personalizado, é um produto escasso? Não. Por que ele não é um produto escasso? Porque ele não vai ser um produto escasso porque não tem demanda, né? Quem vai estar demandando ou querendo comprar uma agulha com o hino nacional personalizado? Então, novamente, na economia só existe escassez se houver demanda. Tranquilo? E o problema da escassez de um produto na economia, como vimos ali na resolução da situação problema 1, onde temos toda uma cadeia produtiva, quando um produto é escasso, ele automaticamente não afeta apenas a produção de uma matéria-prima escassa, não vai afetar apenas a produção de um produto, mas sim toda uma cadeia. Nesse sentido, acompanhe comigo no quadro. Aqui eu trouxe um exemplo semelhante, né, ao que aconteceu aí na usina, que faltou a cana-de-açúcar, que é a principal matéria-prima, mas é a seguinte: a mesma escassez de chuva, por exemplo, que ocorreu, que se deu, então não choveu, né, só deu sol, o que acontece? Prejudicou o quê? A produtividade aqui do capim da vaca, né, da nossa vaquinha aqui leiteira, tá? Então essa vaquinha consumindo menos ou comendo uma grama com menos, né, com menos nutrientes e tal, ela vai gerar o quê? Vai ser menos produtiva no leite, tá? Então, olha só, então quando ela foi menos produtiva, o que vai acontecer com a quantidade de leite, né, na economia? Vai cair. Então, quando a quantidade de um bem cai no supermercado, se está faltando, se ele é escasso, por exemplo, o preço do leite, né, ele tende a subir, tá? Que gera aí, que nós conhecemos na economia, que é a inflação. O que é a inflação? É o aumento generalizado no preço dos produtos, tá? Porém, o leite também, ele é o quê? Ele é insumo para os seus derivados, por exemplo aqui do queijo. Então, automaticamente, o preço do queijo, ele também tende ao quê? Tende a aumentar. Então, o problema de escassez não é algo que afeta um único produto específico, mas sim toda uma cadeia de produção. Perfeito? Assim, a empresa, muitas das vezes, vai se deparar com isso. Então, na realidade, na prática, muitas empresas hoje se deparam com essa situação, né? Então, ela vai ter o que ali? Os recursos escassos, onde ela vai ter que decidir em qual produto produzir. Porque ela pode ter um equipamento, apenas uma máquina, ou um número limitado de funcionários ali dentro da produção, ok? A matéria-prima também é escassa, não dá para produzir 2 produtos. E aí dizemos que a empresa em si vai entrar no trade-off, né? E o que é o trade-off? É a escolha de algo
em detrimento de outro. Ou seja, quando você escolhe fazer algo, você não está fazendo outro ao mesmo tempo, né? Nessa ideia, acompanhe comigo no quadro. Então, trade-off, as pessoas enfrentam trade-off, eu enfrento trade-off, você enfrenta o trade-off, que é quando optamos por algo, né? Porém, ao optar por esse algo, vamos automaticamente abrir mão de outra coisa. Não podemos ter tudo o que queremos. Isso é fato. Porém, essa decisão apenas de escolha, quando eu escolho ter algo e abro mão de outro, eu estou falando que eu estou enfrentando um trade-off. Porém, na economia, na microeconomia, conseguimos mensurar esse trade-off. Então, quando você mensura o trade-off, ele acaba virando o quê? Ele vira o nosso custo de oportunidade. Perfeito? Então, quando você mensura o trade-off, você tem o custo de oportunidade. Por quê? As pessoas pensam na margem, as pessoas respondem sempre a incentivo. Mas, professor, não ficou muito claro, né? O que seria aí, então, esse trade-off? O que de fato é um trade-off? Então, o trade-off é justamente a escolha. Quando você escolhe, né? O trade-off é fácil entender. Quando você escolhe algo, você vai abrir mão de outro. Porém, quando você mensura esse trade-off, ele vira custo de oportunidade. Eu não entendi muito bem, professor, o que é custo de oportunidade. Bom, você agora está tendo um custo de oportunidade. Primeiro, você fez um trade-off, que foi o quê? Escolher estar estudando e não estar trabalhando. Então, esse é um trade-off, é a escolha. Você não pode estar estudando ao mesmo tempo e trabalhando ao mesmo tempo. Agora você está estudando, então você não pode estar trabalhando. Você fez um trade-off. Porém, quando mensuramos esse trade-off, ele vira um custo de oportunidade. Por exemplo, o seu custo de oportunidade agora de estar estudando, sentado e estudando, é o quê? É justamente ali aproximadamente no Brasil, hoje em média, a uns R$2.000. Que seria o quê? O salário que você ganharia se estivesse trabalhando nesse exato momento. Então, se você estivesse trabalhando agora, você ganharia R$2.000. Como você está estudando, você, por exemplo, está deixando de ganhar. Então, esse é o nosso custo de oportunidade do conhecimento. Mas não ligue para isso agora, não. Como você está formando, quando você acabar a sua graduação, você vai ganhar 3 vezes mais nisso e em 1 ano você recupera todo esse custo de oportunidade que você está deixando de ganhar agora. Tranquilo? Bom, então entendemos o que é custo de oportunidade, trade-off, né, e a lei da escassez. Agora sim fica fácil, né, eu e você auxiliar aí a senhora Dulce com a sua situação problema. Vamos ao quadro com a solução da nossa SP. Bom, então resolvendo a situação problema 2. A senhora Dulce, por exemplo, poderia buscar informações sobre o mercado de etanol e também de açúcar para realizar a sua escolha, né? Ela poderá, então, listar os incentivos, porque as pessoas reagem ao que? A incentivos para a produção de etanol e do açúcar contidos, né? Aí, por quê? Dado a sua escassez. Então, tomando a sua decisão com base nos critérios como demanda, né? Ou seja, a intenção de compra. Será que se eu produzir etanol, eu vou deixar muito etanol no meu estoque? Será que eu vou conseguir vender tudo? Ou será que se eu produzir açúcar eu consigo vender tudo? Então você pode ser orientado pela demanda, mas também o mais importante, além da demanda, é o quê? Você pode ser ou deve ser orientado simplesmente pelos preços, né? Porque você vai sempre optar por aquele que tem um preço maior, ou seja, aquele que te traz uma lucratividade maior, porque somos racionais. Nós, agentes, famílias, pensamos na maximização da nossa utilidade. Em contrapartida, as empresas vão pensar sempre na maximização do seu lucro, né? Então você vai olhar o seu concorrente, o que ele está produzindo, né? Para você não jogar muito produto no mercado e o preço cair, nos seus custos, né? Então você vai estar olhando os custos, será que custa mais produzir etanol ou eu tenho um maior custo na produção de açúcar? A tecnologia utilizada e etc, né? Então, olhando essas situações, podemos observar aí, e aí a senhora Dulce com certeza vai tomar a sua melhor decisão. Se olhando o preço é mais vantajoso, é mais lucrativo produzir açúcar, ela vai produzir açúcar, né? Porém, ela tem que estar ciente também que se ela deixar de produzir etanol, outros podem vir a produzir etanol e ganhar a sua fatia de mercado,
né, aumentar o market share da outra empresa e reduzir a sua. Então, ela tem que tomar ações estratégicas, né, para não deixar ali, talvez, os seus principais clientes, né, com falta de produto, porque se você é um cliente que falta produto, na prática, o que acontece? Ele vai buscar com o seu concorrente, né? Se você tem um cliente fidelizado e acostumado a comprar e faltou o produto para ele, ele precisa, o posto de combustível, por exemplo, precisa atender os seus clientes. Então, ele vai buscar outros fornecedores. Então, essa é a estratégia que vai acontecer aí no dia a dia. Tranquilo? Bom, essa, então, é uma situação que acontece, né, diariamente aí nas empresas, onde ela vai ter que tomar sempre, mensurar o seu custo de oportunidade, quanto eu vou estar deixando de ganhar de produzir um outro produto, né, para produzir esse, vou ter que estar olhando o preço, vou ter que estar olhando a demanda, será que eu produzir isso, eu vou conseguir vender tudo? Então essa é a relação, as informações que a senhora Dulce tem que buscar para poder tomar a sua melhor decisão, de qual produto estar produzindo, tranquilo? Bom, agora, para entrar na nossa situação, problema 3, aconteceu um fato inusitado. Como estamos aí no mundo globalizado, dizemos aí na nossa economia aberta, onde podemos comprar produtos nacionais, quanto também comprar produtos internacionais importados, correto? Bom, aí aconteceu uma situação. Os americanos, os Estados Unidos, deu um subsídio lá para as empresas deles, né? Lá para as empresas norte-americanas, para as usinas especificamente. Logo, então como lá, por exemplo, ele deu um incentivo em dinheiro ou reduziu os tributos, os produtos importados ficou mais barato para as empresas americanas. E logo, o preço delas aqui do combustível importado, né, ou do açúcar importado, ficou mais barato frente ao nacional, né? E aí agora essa é a nossa situação, problema 3. Como, né, a senhora Dulce vai resolver esse problema mais macroeconômico? Então, olha a importância de não negligenciarmos as informações macroeconômicas. Então, quando um governo faz uma política de aumento de juros, a gente tem que ver qual que é o efeito disso na nossa empresa, né? Por exemplo, o subsídio americano lá nos Estados Unidos, muitas das empresas negligenciam. O que tem a ver a política lá do Donald Trump, por exemplo, né? Não é aqui no nosso caso. Qual que é a relação lá do subsídio na empresa com a minha empresa aqui no Brasil? Qual que é o impacto disso? Perfeito? Para isso eu chamo a nossa situação problema 3. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Bom, como mencionei, essa situação problema é uma situação em que a dona Dulce não tem muito controle ali, vamos dizer assim, da sua empresa de fato, porque é algo macro, né? Os Estados Unidos foi lá e deu um subsídio às empresas, às usinas americanas. Com isso, o custo dela ficou mais barato e o preço do produto da gasolina e do açúcar aqui no mercado do Brasil ficou mais barato frente aos nacionais. E aí, a usina Melaço é uma empresa nacional. Como ela vai resolver esse problema? Para isso, é importante o quê? Olha só, a teoria, olhar os pensadores econômicos, olhar a conjuntura brasileira da economia e ver qual que é o perfil da política econômica do Brasil. Será que o Brasil é um país mais liberal, né? Ou é o mais conservador? Né? Ele vai para a política econômica clássica ou vai mais para a política keynesiana? Tranquilo? Então, nesse sentido, é importante a gente voltar na nossa história, entender um pouco esses pensadores econômicos e olhar o nosso cenário, e aí sim a senhora Dulce vai conseguir tomar a sua melhor decisão. Então, acompanhe comigo no quadro. Então, olhando aqui a nossa SP3, né, só para a gente entender novamente. Então, o governo, né, lá nos Estados Unidos, né, não é no Brasil, o governo concedeu um subsídio para os produtores norte-americanos de etanol. Impostos menores, financiamentos com juros menores e auxílios diretos ao produtor. Com o interesse do quê? Óbvio, de baixar o preço do etanol norte-americano para ele ficar mais barato, tá? O que lhes deixou
em posição favorável, já que seus custos caíram. Então, obviamente, como o governo deu aquela ajudinha americana lá para suas empresas, o custo dela caiu. Obviamente, o preço ela pode ter uma gordura a mais para queimar ali nos preços, né? Então, desta forma, competir com o etanol norte-americano ficou muito difícil, o que pode fazer a usina Melaço perder muitos clientes, né? E daí não ter dinheiro para honrar seus compromissos, né? Não pagar funcionários, aí vai gerando aquela bola de neve e aí a Dona Dulce pode vir a falir também, tá? Então, de acordo com as teorias econômicas, será que a usina Melaço vai receber alguma ajuda do governo brasileiro para enfrentar essa concorrência, vamos dizer assim, desleal, onde pregamos que deveria ser a livre negociação, o livre mercado, né? O neoliberalismo tão comum atual? E aí, será que a Dona Dulce vai conseguir resolver esse problema? Para isso, ela precisa do quê? Ela precisa olhar o cenário econômico. Qual que é a política macroeconômica do Brasil? Né? Será que ela pode contribuir para ajudar a usina Melaço? Ou será que ela vai deixar aí o mercado corrigir essa imperfeição, vamos dizer assim? Tranquilo? Para isso, vamos entender um pouco da história da nossa, né, das principais vertentes da economia. Então, tudo começou lá nos primórdios, tá? Com a economia de escambo, né? O que é escambo? É a simples troca de produtos de forma in natura, né? Então, por exemplo, lá o cara que criava gado, ele criava gado, porém ele gostava ali de uma proteína, gostava de um pãozinho ali, de um carboidrato. Então ele vai lá pro cara que planta milho e fala o seguinte, ó, eu quero 2 quilos de milho. Ele vai dar um boi inteiro para trocar por milho? Não vai dar um boi inteiro para trocar por milho, né? Aí você fala assim, pô, professor, mas ele pode matar o boi e dar um pedaço, né? Dar ali, né, uma picanha pro cara, em troca de 3 quilos de milho, por exemplo. Exato, pode fazer isso, maravilha. Porém, o que ia acontecer com o cara do boi, né? O restante poderia estragar. Aí você é esperto e fala, não, professor, mas daí o cara, ele pode encontrar outras pessoas, trocar com outras coisas. Então aí entramos em 2 problemas desse sistema econômico aqui, dessa economia de escambo. Primeiro, é a questão da divisibilidade. Ok? Ou seja, para você dividir, as transações pequenas e muito grandes era muito difícil ser encontrado. Mas você fala assim, professor, mas para ele não perder então o boi, ele vai ter que procurar uma pessoa e trocar, sei lá, por peixe. Mas aí entra no outro problema, qual que é? A coincidência de desejos, ok? Então, por quê? A coincidência de desejos também é um problema. Você teria que encontrar alguém que desejasse consumir o quê? Carne, tá? Então isso foi muito problemático e aí não se sustentou, né, com o tempo. Depois surgiu aí, né, no início, né, na Idade Média surgiu o quê ali? A ideia do mercantilismo, né? Vai surgir lá no sistema feudal, depois tem todo aquele sistema onde os servos plantam, paga ali vai pagar uma taxa, né, da sua produção para o senhor feudal, porque ele tinha lá, quando você assiste série, filmes, tem aquele castelo, né? Então aquele castelo era para proteção. Então as pessoas... E ali nessa sociedade, né, medieval, começou a surgir ali, né, a ideia do comércio, do mercantilismo, onde começou a surgir ali já a questão do você aprimorar as forças de trabalho, a produtividade, né? Que começa a gerar a ideia, né, no mercantilismo, então, que tem a troca de fato de mercadorias por moeda, tá? E foi no mercantilismo também, né, um fato importante, que a religião deixou aí, né, de ser a regente da economia, dando espaço ao Estado, né, assumir essa função. Tá? Então, com o avanço do capitalismo, o comércio obteve então grande expansão. E aí vai surgindo o quê? As primeiras vertentes, as primeiras escolas econômicas. Então temos aqui os fisiocratas, né, como a sua primeira. Então os fisiocratas, mesmo com a palavra, fisiocrata significa regra da natureza. Então eles vão criticar o mercantilismo, né? Então esse cara aqui, né, os pensadores aqui criticam o mercantilismo, vão falar que a terra, né, é a principal, é importante, tá? Porque dela vem da terra todas as riquezas. E um dos seus principais pensadores é o François Quesnay,
Tá? E ele defende o quê? Defendeu que o pensamento, ou seja, que o governo, de fato, porque aqui no mercantilismo já tinha um governo, mas aqui o governo deveria estar fora, né? Ou seja, os fisiocratas eram contra a intervenção do governo na economia, né? Porque ele fala o seguinte, que as leis econômicas naturais soberanas, ou seja, as imperfeições, o equilíbrio de mercado ia se encontrar por si. Então vem aqui a ideia dos fisiocratas, tá? Depois surge a escola clássica, mais como ciência aqui, né? Com a ideia ali com Adam Smith. Depois a escola marxista, com Karl Marx. Depois a neoclássica, né? Depois keynesiana. Então, dentro dessa evolução, vamos ter aqui, né, a vertente de Adam Smith, ou do clássico, né, os mais liberais. Então, Adam Smith, né, com a ideia do laissez-faire, ou a mão invisível, ele defende que os compradores e vendedores, né, automaticamente vão se organizar, né, na atribuição dos preços e da quantidade que a sociedade necessita, promovendo sempre o quê? O equilíbrio, né? Então, Adam Smith chama, a teoria clássica, né, o principal ícone aí da teoria clássica. Ele vem lá da ideia, por exemplo, de que os artesãos, eles tinham o quê? Antigamente, eles participavam de todo o processo. Então, ele que surge com a primeira ideia da divisibilidade do trabalho, por exemplo, dividir o trabalho. Porque antigamente o artesão lá, ele pegava o sapato, pegava o couro, né, pregava a sola, pintava. Então, olha só, ele passava pelo todo o processo produtivo. Então, Adam Smith vem com a ideia de que é o seguinte, se a pessoa se especificar, apenas um em cortar o couro, o outro em pregar a sola e o outro em pintar, você vai ter o quê? Mais eficiência, né? Você vai ser excelente em algo e você vai conseguir produzir mais. E aí você aumenta a produtividade, né, e os bens na economia. Então, vem de Adam Smith essa ideia de dividir o processo produtivo, onde você vai se aperfeiçoar em uma parte, ou seja, o indivíduo vai deixar de ter conhecimento de todo o processo produtivo, porém ele vai ter ali a excelência naquilo, né, vai ser mais eficiente fazendo aquela coisa. Depois a gente vê isso, né, na prática com Ford. Se pensar nessa ideia de Smith, depois com Ford, é a mesma coisa. Tranquilo? Então acompanhe comigo no quadro novamente. Então, desta ideia, né, onde o processo produtivo seria mais eficiente, pois os especialistas não fariam sua parte com mais rapidez. E a visão de Adam Smith é aquela mais, né, liberal, que o governo também deveria deixar o mercado e os indivíduos livres para lidar com seus próprios assuntos. Então, os clássicos, ele eram o quê? Era justamente contra o governo, porque ele falava que a economia existia o quê? A mão invisível. Tá? Então, essa mão invisível é que vai regular, de fato, os compradores, os vendedores, e vai se ajustar a ideia do preço ali, deixar a economia equilibrada. Que o governo prejudicava muito a economia, porque ele acreditava que a cobrança de impostos, leis, esses impostos muito cobrados, prejudicavam o quê? Né, a melhor alocação dos recursos. Então, ou seja, a escola clássica e a do Smith era contra a intervenção do governo na economia. Para ele, não precisava o governo ter essa interferência. Era só deixar, né, os agentes econômicos, as empresas, os consumidores e as duas forças, a demanda e a oferta, iam se ajustar e resolveriam os problemas econômicos. Tranquilo? Bom, depois então da escola clássica, contrapondo aí um pouco os clássicos, vai entrar quem? Que é essa parte mais liberal. A ideia do Marx. Acompanha comigo no quadro. Depois dos clássicos, então, temos aqui a escola marxista, né, que é de 818 a 883. Né? Sua preocupação foi, então, desvendar as leis do movimento do capital. Então, Marx aqui, né, ele contrapõe a teoria clássica, tá? Então, sua fundamentação vai estar na teoria do valor do trabalho. Por exemplo, ele acreditava que o açúcar, que é produzido ali pela usina Melaço, vai satisfazer as necessidades do alimento. Então, logo, possui um determinado valor. Beleza? Porém, o trabalho destinado para a produção do açúcar, ele gerava um excedente, né?
Então, ou seja, o salário que era pago ao trabalhador para produzir o açúcar era inferior ao excedente, né, da produção do açúcar. Por isso ele acreditava, né, que a relação social entre capital e o proletariado existia mais-valia. O que é essa mais-valia? É esse excedente que o trabalho, né, geraria para o capitalista. E aí, através dessa concentração, dessa remuneração da mais-valia do capitalista, geraria as concentrações de renda e todo o problema. Tá? Então, essa é a teoria de Marx. Então, Marx era totalmente contra o capitalismo, né? E ele vai falar que o problema aí vai ser o quê? Essa relação da mais-valia, o excedente, a exploração do trabalhador. Tá? Centralização e também a concentração de capitais. Depois da escola marxista também, vamos ter ali os teóricos, né? O quê? Os neoclássicos. Ou os novos clássicos também, né? Tá? Na ideia do neoclássico vem o que a gente estuda um pouco até hoje, né? Que é a ideia de Alfred Marshall ali. Ele vai estudar o comportamento do consumidor, que vai buscar sempre a maximização da utilidade, e também estuda ali o comportamento das firmas, que é a maximização dos lucros. Né? Junto também com Alfred Marshall, tem quem? Tem aí a teoria de Schumpeter, né? Que ele é mais voltado ali para questões da tecnologia, né? Da inteligência, ou seja, do empreendedorismo, que daí vem Schumpeter. Né? Schumpeter também é dos neoclássicos, da vertente dos neoclássicos, onde ele vai falar que a tecnologia é importante para o crescimento, né? Vem surgir também forçando muito a ideia do empreendedorismo na economia e tal. Tranquilo? E aí, depois do neoclássico, vem quem? Vem aí Keynes, tá? Keynes, então, depois com a crise de 1929, com a quebra da bolsa e tal, o mundo caído, ele vai falar o seguinte, olha, gente, olha aí, a Europa inteira com desemprego, né? Todo mundo ali sem trabalho, os países no mundo inteiro estão com baixa produtividade, a coisa está feia. Olha aí a mão invisível de Adam Smith. Não está funcionando, não está corrigindo os efeitos, né? Deixar a demanda, a oferta, as empresas e as pessoas, os indivíduos, a se reorganizarem, resolver os seus problemas, não está dando certo, né? Não está corrigindo. Aí vem Keynes com a sua ideia da intervenção do governo para corrigir essas falhas de mercado. Então acompanhe comigo no quadro. Então Keynes, né? John Keynes aí, até de 83 a 46, ele vai surgir lá, então, tudo aconteceu ali com a crise de 29, né, que trouxe ali um alto desemprego ali, principalmente na Europa, que não era explicado, né, pelas teorias econômicas existentes. Então, Keynes introduzia aí, por meio da publicação do seu livro, que é a Teoria Geral do Emprego, dos Juros da Renda, tá, que a mão invisível do Smith não estava funcionando, não estava corrigindo o que estava acontecendo. Então, segundo a teoria keynesiana, o desemprego ocorre devido à baixa intenção de compra de bens e serviços. Então, para ele, a crise de 29, toda aquela situação não estava sendo corrigida, porque as economias na época não estavam voltando porque faltava o quê? Tinha uma baixa demanda efetiva. Então, dois grandes problemas que ele apresentou é o quê? O desemprego e a desigualdade e a distribuição de renda. E ele fala o seguinte, para a economia aquecer tem que ter um aumento na demanda efetiva. As pessoas têm que consumir, né? Tem que comprar. Essa é a relação. Porque ele vai falar, não adianta nada produzir se o produto fica no estoque, tá? Então percebe que o Keynes viu que o governo deveria, então, deveria ser o grande agente econômico, promovendo constantes intervenções na economia. Ou seja, Keynes ele prega o seguinte, se a economia não está regulando por si, então o governo ele deve ser um agente muito importante para corrigir essas imperfeições. Como assim, professor? Keynes fala o seguinte, se o desemprego está baixo, né, ou seja, a economia não está aquecida, então o governo deveria lá, por exemplo, aumentar seus gastos no sentido de, vamos construir uma ponte. Né? Então ela vai contratar trabalhadores, então aquele trabalhador ele vai estar ali, receber um salário, então o seu salário ele vai consumir lá na quitanda do senhor João, então o senhor João vai ter uma maior demanda, ele vai contratar lá um funcionário, que é o
O José vai receber seu salário, que vai lá comprar no açougue do senhor Mané, e aí o Mané também tem uma nova pressão de demanda dos seus produtos, vai contratar mais um açougueiro, ou seja, através desse ciclo, né, a economia voltaria a aquecer. Então, ou seja, você promoveria o aumento na demanda efetiva. Essa é a ideia de Keynes, ou seja, da intervenção na economia. Voltemos ao quadro. Tá? Então, o princípio da demanda efetiva, essa é a relação que ele prega, né? Segundo o Keynes, que o governo deveria ser um agente. Então, ou seja, diferente ali dos neoclássicos e dos clássicos, que eles pregam que não deveria, e também dos fisiocratas, que não deveria ter intervenção do governo, Keynes já vem e fala o seguinte, não, o governo ele é um agente importante para corrigir aí as falhas de mercado, tá? E aí temos aí a nossa função, né, que depois vem a teoria, a cruz keynesiana da macroeconomia, que é justamente essa relação, que é a contabilidade. Vai falar assim, que o PIB, né, até hoje é assim na verdade, né, contabilidade nacional é assim, que o PIB de um país, ele vai ser o quê? O consumo das famílias, mais o investimento, que é a formação bruta de capital, mais o gasto do governo, mais EL. Essa EL são as exportações líquidas, que na verdade ela vai ser o seguinte, vai ser exportação, que é o X, menos o IM, que é a importação, tá? Então essa é a ideia. E o problema disso tudo era, segundo Keynes, era na teoria, na queda da demanda efetiva. Tá? Uma outra vertente que tem aí, muito é a de Ludwig von Mises, né? Que é o líder da escola austríaca. Né? Então a escola austríaca vai falar o seguinte também, eles também é bem liberal, né? Também é contra a intervenção do governo na economia, extremamente contra, porém ele vai trabalhar mais na relação que os consumidores iriam regular aí a economia, né? Os indivíduos, as escolhas. Ou seja, a gente, com a pressão das nossas necessidades, as empresas iriam atender às nossas necessidades e aquelas que não atendessem ou demorassem muito, ou seja, fossem ineficientes, ela acabaria falindo, ou seja, perdendo o seu lucro, e aí sim a economia ia se regulando nesse sentido. Tá? Bom, visto então as nossas teorias, nessas relações, agora fica fácil ajudar a senhora Dulce a desvendar aí como ela vai trabalhar essa situação do subsídio americano nas usinas americanas. Acompanhe comigo no quadro. Então, resolvendo a situação, problema 3. Tá? Então, nesse sentido, temos aqui a seguinte questão. Então, a senhora Dulce precisa averiguar se o governo brasileiro é adepto ao liberalismo econômico, ou seja, se nosso Estado, se o nosso país tem a filosofia ou não de intervenção na economia, né? Defendido pelos quem? Pelos fisiocratas, pelos clássicos, pelos neoclássicos. Então, esses caras defendem o quê? Que o governo não vai intervir na economia, tá? Ou se nosso governo segue mais uma linha keynesiana, que permite uma ação mais firme do governo na economia para garantir a sobrevivência dos produtores nacionais. Então ela vai ter que o quê? Ter essa leitura da economia, mais precisamente da macroeconomia, para tentar resolver o seu problema. Então a conclusão de subsídios feitas, a colocação de subsídios pelos Estados Unidos configura, obviamente, lá nos Estados Unidos uma política mais keynesiana, né? Então, logo, se o governo brasileiro trouxer subsídios aos agricultores brasileiros, ele adotaria o quê? Uma visão econômica clássica, ou seja, o liberalismo econômico. Se o governo brasileiro trouxer subsídios aos agricultores nacionais, ele adotaria, obviamente, uma visão econômica mais keynesiana, tá? De intervenção do governo na economia. Então, Keynes, ação do Estado, poderia dar ali, por exemplo, se tivéssemos, se a economia ali da senhora Dulce fosse mais keynesiana, poderia dar um subsídio, né? Ou acesso ao crédito à empresa, isenção fiscal, subsídios direcionados aí ao setor produtivo especificamente, ou subsídios direcionados ao setor sucroenergético. E aí sim, ajudando a empresa. Então, diante da crise da usina Melaço, se o Estado colocar como incentivador na dinâmica econômica, poderá subsidiar ou promover uma isenção fiscal para o setor sucroenergético, permitindo que haja uma melhora nesse setor e na economia de maneira geral, e possibilitando também competir novamente com o etanol subsidiado americano, tá? Assim, né, teria que ver se aí a economia brasileira
seguiria a mesma política americana, dando subsídio e contribuindo assim, com a competitividade com os produtos internacionais. Então, para isso, olha só, era importante, senhora Dulce, ter esse conhecimento mais macro, né? Qual que é a nossa política? Será que o setor inteiro vai pressionar o governo também para ajudar nessa situação a competir com os produtos internacionais? Né? Então, essa é a relação. Tranquilo? Bom, essa foi a nossa terceira situação, problema. Porém, agora a nossa última, a dona Dulce encontra com a seguinte situação. Ela gostaria de que aumentasse a sua demanda, né? Mas, porém, para isso ela percebe que ela teria que reduzir o preço. Entretanto, ela não pode reduzir os preços porque seus custos estão aumentando. E aí, como seria uma outra forma de aumentar as demandas, né, sem ter que reduzir os preços, por exemplo, né? Então, acompanhe comigo no quadro a nossa última situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Bom, caro aluno, agora a gente consegue aí finalizar a nossa ajuda à senhora Dulce. Vamos ao quadro, nossa próxima situação problema. Na nossa SP4, né, vamos ter aí a seguinte questão. Para que o consumidor faça uma escolha pelo etanol, na hora de abastecer seu veículo, na comparação com a gasolina, né, ele precisa ter o preço mais baixo do que a gasolina, já que o rendimento médio do etanol é cerca de 30% mais baixo do que a gasolina. Ao elaborar um planejamento estratégico da usina Melaço, a senhora Dulce nota que se o etanol estivesse 30% menor, né, do que a gasolina, a demanda por etanol cresceria bastante, já que os consumidores estão com uma consciência ambiental cada vez maior. Então ela percebe, analisa esse cenário, né? Mas, como os custos da usina Melaço estão aumentando, como conseguir reduzir o preço do etanol, já que a preocupação com a poluição é um assunto que afeta toda a sociedade? Será que o governo brasileiro poderia auxiliar os produtores nacionais de etanol de alguma forma, talvez por meio de incentivos, né? Como subsídios, né, ou facilitando a produção desse produto, uma vez que ele é menos poluente, para que os preços caíssem, né, e demandassem aí, os demandantes optassem cada vez mais por um combustível menos poluente? Será que o governo poderia auxiliar isso? Bom, para isso também, assim como a situação, problema anterior, a gente precisa entender qual que é a ideia da nossa política macroeconômica, se é mais intervencionista ou se não, tá? Porque se for mais liberal, o governo vai ter muita ação, talvez não poderia fazer isso, né? Mas se ele for mais keynesiano, obviamente ele poderia fazer essa intervenção. Por quê? Porque vai entrar aí na questão, mesmo que você não baixando o preço, você consegue aumentar, se você conscientizar, por exemplo, a população, porque o etanol é menos poluente. Então, quando você consome mais etanol, polui menos, ok? Automaticamente você gera aí externalidades positivas. E o que é externalidade? É quando a produção de um bem, né, ele vai acabar causando benefícios ou prejuízos aos indivíduos, né, aos agentes. Então, se você produz etanol e causa bem, você tem uma externalidade positiva. Se fosse causar mal, externalidade negativa, né? Então, acompanhe comigo no quadro. Primeiro aqui, a nossa relação, né, a problematização da situação problema 4. Primeiro, então, teremos que entender o que é economia centralizada ou planificada. Então, nessa economia, as questões econômicas são planejadas pelo governo, de forma, né, centralizada, predominando aí a propriedade pública e os fatores de produção. Em contrapartida, temos a economia de mercado,
são as forças de mercado que vão determinar a sua dinâmica, prevalecendo assim a propriedade privada dos fatores de produção. Então, nesse sentido, você já vai ver que a economia centralizada é mais o sentido socialista e aí a de mercado é mais capitalista, tá? Então, na definição dessas duas né, sistemas econômicos, temos aí que sistema socialista, nesse sistema, o problema econômico fundamental, né, ele ou são, né, os problemas são resolvidos pelo planejamento central do governo, né, e todos os fatores de produção são propriedades do governo, né, um exemplo aqui é a Cuba, tá? Não quero, né, é importante, né, não quero não, mas é importante que a gente não confunda aí socialista com comunismo. Comunismo é o caso extremo, né, do socialista, né? O extremo aqui, o extremo do socialismo é o comunismo, onde, né, todo o poder, né, aqui, ó, no socialismo, o governo, todos os fatores de produção são propriedades do governo. No comunismo, né, seria aqui, por exemplo, das pessoas. Essa é a relação. O caso, né, a utopia, vamos supor assim, do socialismo é o comunismo, né, são coisas diferentes. Né, ele também prega aí também toda a igualdade e tal, mas no comunismo, né, as pessoas, né, o povo era o detentor dos fatores de produção, era de todo mundo, tudo era de todo mundo. No socialismo não, no socialismo o governo controla isso. Já o sistema capitalismo, né, que é o nosso exemplo que temos aqui, então nesse sistema predomina o quê? As forças de mercado. A oferta e demanda. Existe propriedade privada, né? Os fatores de produção e a livre iniciativa é estimulada. Então, essa é a relação, né, que temos aí com o capitalismo. Né? E quando falamos aqui sempre de mercado, né? Estou sempre falando de mercado e tal, o que é mercado, é importante definir aí o que é a relação de mercado. Então, mercado, em seu sentido mais amplo, né, como é aí o caso do nosso estudo, o mercado consiste em um grupo de compradores e também de vendedores que, por meio de suas interações efetivas ou potenciais, vão determinar, ok, o preço de um produto ou de um conjunto de produto. Aqui é a definição do Pindyck. Esse livro aí também, né, você tem acesso na biblioteca virtual, ele é bem completo da parte de microeconomia, bem detalhado também. Então essa é a definição de mercado, né? Quando eu falo mercado, estou falando de modo geral, né, o conjunto de compradores e vendedores, tá? Toda essa relação é o que vamos chamar aí de mercado. Tá? Então, como hipótese simplificadora, temos o seguinte: tanto os demandantes quanto os ofertantes são, na verdade, tomadores de preços, pois nenhum nem o outro, de forma isolada, possuem o poder de influenciar nem o preço final, nem o produto final. Porque trabalhamos com a ideia aqui de concorrência perfeita, onde temos muitos compradores e muitos vendedores. Então, nessa estrutura de mercado, nenhum consegue ter influência nem sobre os preços, muito menos sobre a quantidade, ok? E aí, também vai acontecer que nesses mercados eles podem acontecer falhas, tá? Depois de todo esse, né, abastecimento teórico, então agora estamos aptos a tentar ajudar a senhora Dulce com essa solução, né, resolver a situação, problema. Então, talvez para ela aumentar a sua quantidade demandada, né, e o etanol, você olhando o etanol, que ele é um produto que polui menos, ou seja, ele vai acabar gerando externalidades positivas, então talvez menos pessoas podem ficar doentes, então vai acabar reduzindo o custo ali de tratamento disso no SUS, por exemplo, o governo vai ter menos gastos. Então talvez, se o governo incentivar o consumo de etanol de alguma forma, em contrapartida, menos pessoas vão ter problemas respiratórios e não vão estar lá na fila de hospitais. E aí acabaria gerando externalidade positiva. Tranquilo? Bom, acompanhe comigo no quadro a solução da nossa SP4. Agora temos aqui que, ao obter informações sobre o mercado, a senhora Dulce
né, identifica uma oportunidade de negócio, mesmo com os custos de produção maiores. Se o governo, por exemplo, trouxer benefícios para os produtores de etanol, já que este combustível gera uma externalidade positiva, porque polui menos, né, então contribui melhor com a sociedade, né, as pessoas ficam melhores, né, sua satisfação aumenta. O preço do etanol da usina Melaço poderia ficar mais competitivo, fazendo com que as pessoas, né, o preferissem em relação à gasolina. Então isso é muito importante. Por quê? Como o etanol é um combustível que gera ali então uma externalidade positiva, ele polui menos, o governo poderia ali, tipo o Estado, né, dando uma contribuição, um auxílio, um subsídio ali, com alguns recursos, né, incentivando o consumo desse produto. Tranquilo? Bom, uma coisa, por exemplo, você pode fazer uma relação é o tabaco, né? Há um tempo atrás era permitido até propaganda e tal, mas o tabaco, por exemplo, gerava o quê? Externalidade negativa, porque as pessoas ficavam doentes, né? Acabavam de fato indo para o hospital, ocupando, superlotando e tal, nesse sentido. Aí depois teve ali políticas e tal, né, que teve antipropagandas a relação, né? Quando você recebe lá, pega lá um cigarro, por exemplo, tem aquelas fotos que causa doença e tal, aquilo lá é uma propaganda contra para não uso, né, para reduzir o consumo daquele produto, porque ele, né, a utilização dele gera externalidades negativas. Tranquilo? Bom, visto então essa relação de externalidade positiva e negativa, vamos ver agora os outros assuntos. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Pessoal, então essa aqui, né, finalizando a nossa aula, mas vamos ali provocar algumas situações novas. Acompanhe comigo no quadro. Bom, como você pode ver, a questão do aquecimento global é tão relevante para os dias de hoje que ela pode trazer, então, incentivos governamentais àqueles que contribuem para uma melhora, né, no nível de poluentes lançado no meio ambiente, que foi o caso da nossa SP4. Consciência ambiental, então, traz vantagem a todos e a quem possui merece receber incentivos e também estímulos. Então, lembre-se, as externalidades são apenas exemplos do que, olha, de falhas de mercado, porque isso é o nosso tópico que vamos trabalhar na nossa última aula, né? Que os mercados não é competitivos, né? A maioria deles não vai ser, existem algumas falhas, poder de mercado, que é o caso do monopólio, que existe uma única empresa vendendo um único produto, né? O monopólio natural, por exemplo. Os bens públicos e as informações assimétricas. Então, como não temos total acesso às informações verdadeiras, ou seja, essas informações assimétricas, né, falhas, né, faz com que promova o quê? Falhas de mercado. Também são falhas de mercado, tá? Que precisam ser corrigidas, tá? Então, essas falhas de mercado precisam ser corrigidas. Aí, talvez, vamos deixar o mercado corrigir, né? Vamos ter o governo. Será que é importante o governo para corrigir essas falhas, né, para que atingimos o equilíbrio melhor? Tá? Essa é a ideia a se pensar. Então, a externalidade positiva deve ser estimuladas pelo governo, né? Enquanto que as externalidades negativas, elas devem necessariamente ser desestimuladas, porque elas vão estar provocando, né, prejudicando um outro. Tranquilo? Então, o poder de mercado também, ali, como mencionei, ele gera uma falha de mercado. Então, visto, né, alguns dos motivos por que os mercados falham, que é poder de mercado, né, a questão dos bens públicos, informações assimétricas, né, agora vamos então a alguns instrumentos de correção. Quais são as formas que o governo pode, né, ou a economia pode ser corrigida com essas falhas?
né? Alguns instrumentos de correção vai ter o quê? A regulamentação, né, pelo governo, impostos, né? Então, por exemplo, o tabaco, novamente lá o cigarro, enfim, tudo. Você vai ver a taxa de imposto dele é muito alta, né? É muito alta, igual também o álcool, né? O álcool que eu digo ali, o pessoal consome lá, tudo, as bebidas alcoólicas. O imposto, o tributo é muito alto. Por quê? Justamente para tentar desestimular o consumo. Ou você pode dar subsídios quando é externalidade positiva, né? E depois também vai ter aqui, para explicar as correções, o teorema do Quasi, né? Quasi ali, o Ronald Quasi. Então, esse teorema diz que os agentes econômicos privados podem solucionar também o problema das externalidades entre si, tá? Qualquer que seja aí a distribuição inicial de direitos, as partes interessadas sempre vão buscar o quê? Né? Um acordo para corrigir aí, para ter essa relação, tá? Para colocar o mercado em equilíbrio em si, enfim. Dá para melhorar aí, de fato, a economia. Agora, antes de finalizar a aula, vou deixar aí um tempo para que você envie as suas dúvidas e eu responda aí algumas das questões e vou deixar ao final da aula alguns recados importantes, ok? Então tome um tempo aí, eu já volto na sequência. Voltando aqui, pessoal. Bom, alguns recados antes de finalizar a nossa aula, é importante. Então, na próxima aula, vamos falar ali de elasticidade, né, de equilíbrio, né, determinação de preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio. Então, vamos ter alguns cálculos. Então, é importante que você tenha aí em mãos uma calculadora,
Tá? Essa nossa próxima aula vai ser muito importante, porque vamos trabalhar aí, por exemplo, dentro de uma empresa, né, quando a gente vai determinar, será que compensa eu fazer uma promoção, reduzir meu preço para aumentar a quantidade? Será que de fato compensa? Será que eu vou aumentar as minhas receitas? Será que isso vai contribuir para o meu lucro maior? Né? Então fica aí para a nossa próxima aula esse assunto muito importante. Novamente, recomendo, para que você não tenha nenhum problema na hora da avaliação, faça e refaça os exercícios que estão lá no seu livro, da unidade 1, referente a essa aula, bem como o nosso fórum, porque lá tem atividades complementares. Fazendo isso, ao final você não terá nenhum problema na hora da nossa avaliação. Perfeito? Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.